Meu nome é Tatiane, eu sou representante do Unicep, eu estou no lugar da professora Luana, que infelizmente não pôde aparecer para vocês, fazendo minha audiodescrição, né? Eu sou uma pessoa descrita como parda na minha certidão de nascimento, mas eu me considero uma pessoa negra. Eu estou usando óculos, eu estou aqui num puxadinho na minha sala, vulgo escritório, e estou portando uma jaqueta e um óculos de aro preto, né? Essas são umas características físicas, né, que é importante que vocês saibam, mas eu tenho outras características que eu me considero uma pessoa legal, comunicativa, e eu acho que essas características merecem mais destaque do que minhas características físicas. Mas eu estou aqui representando o Unicep, né, que é um núcleo de iniciação científica e extensão de pesquisa, que é o responsável por organizar e divulgar essas ações, né, de encontros, de comemorações, de Clube do Livro, para vocês. Então, eu tenho alguns recadinhos, né, algo bem pragmático, algo bem, né, mas faz parte, preciso divulgar para vocês. Recadinho número um. Daqui a meia hora de palestra, eu vou divulgar pelo chat uma lista de presença que dará a possibilidade de emissão de certificado. Essa lista de presença vocês devem preencher direitinho, que em até uma semana, tá? Nós não somos máquinas, e até uma semana é gerado um certificado para vocês. Caso haja algum problema na internet ruim, o Fábio está no carro, olha, eu preenchi dentro do carro escuro, não consegui preencher direito, por isso eu não recebi o meu certificado. O que a gente faz? Deu uma semana, não receber certificado, vocês podem ir para o e-mail, que eu vou disponibilizar também, nicep.unileia.edu.br, e fala, professora Luana ou professora Tatiane, tem uma semana, 10 dias, uma semana que eu assisti a comemoração do Dia Nacional de Logística e não consegui. É só mandar um e-mail para a gente que a gente resolve isso para vocês, tá? Sem pânico, sem nenhum alarde, que a gente consegue resolver isso para vocês. Questão número 2. Geralmente eu dou um tempinho após essa aula, né, para fechar a emissão de certificados. Questão número 3. Esse material depois, eu vou até passar para o professor depois, vai ser publicado no nosso canal no YouTube. Acontece na Unileia. Se por acaso vocês querem ver de novo, então, o professor falou uma coisa muito importante, mas na hora eu não peguei. Curta a nossa página, vão lá, assistam, curtam também, né? A nossa página, indique para um amigo, indique para outra pessoa, né? Olha só, teve a comemoração do Dia Nacional da Logística e o professor falou uma coisa legal, olha só, é interessante. Então, assim, ajudem a gente a divulgar essa página também, tá? E no mais, né, para finalizar, eu gostaria de desejar um excelente Dia Nacional da Logística para vocês, né, como futuros logísticos, né, ou tecnólogos em logística. É um prazer, né, atuar, né, num sistema tão importante que faz a roda girar, né, que faz o mundo funcionar. É isso, professor. Parabéns pelo dia de hoje também, né? E vamos lá, gente. Bem-vindos. Muito obrigado, professora Tatiane. Muito obrigado a todos que puderam estar aqui presente, participando dessa fantástica comemoração. E a você que está assistindo esse conteúdo que foi gravado exatamente para possibilitar que você depois pudesse assistir esse material que fala de uma forma muito gratificante da logística, em especial da logística humanitária. Pessoal, não é à toa que a gente fala que a logística move o mundo. Tudo que a gente usa, come, veste, né, os produtos que as empresas utilizam no seu dia a dia para a consecução das suas atividades, os itens que são usados num processo produtivo, que são organizados, combinados, transformados, eles também, de alguma forma, em algum momento, precisaram ser transportados, precisaram ser armazenados e precisaram em alguma etapa da presença da logística. Logística é, portanto, uma das atividades fundamentais para a própria existência da vida humana. E ela é muito percebida exatamente
do movimento que ocorre no dia a dia das empresas, mas também, principalmente, por conta da sua origem, que vem exatamente do esforço bélico. Então, na antiguidade, esse esforço bélico permitiu que as tropas se mantivessem ativas no campo de batalha e também existe um braço da logística que cuida da questão humanitária. Então, a questão humanitária ela ocorre em eventos como guerras, ocorre em eventos com calamidades públicas, situações que fogem completamente ao controle da normalidade, mas que, em alguma medida, precisam ter uma ação rápida, com planejamento muito curto, muito pequeno, e com ações contundentes, exatamente para manter a vida das pessoas que muitas vezes estão em condição de vulnerabilidade. Então, é exatamente por dentro de todo esse contexto, de todo esse cenário, que nós iremos conversar hoje. Vou compartilhar aqui o material que eu preparei exatamente para esse nosso encontro. E ao longo do nosso bate-papo, caso vocês tenham alguma observação, vocês podem levantar a mão e aí a professora Tatiane me ajudará aí fazendo a mediação, ou então podemos guardar as observações aí para o final. Esse aí sou eu, pedalando uma bicicleta elétrica cargueira, que pertence ao projeto Um Carro a Menos, do DLR da Alemanha, lá em Berlim. Sou administrador de empresas, especialista em logística, em cadeia de suprimentos e também em mobilidade urbana sustentável. Sou mestre em administração, possuo MBA em gestão de negócios e uma pós-graduação em logística empresarial e, além disso, sou também técnico em edificações. Atualmente, coordeno os cursos de logística e de processos gerenciais aqui na Unileia e coordeno a comissão especial de gestão e logística do Conselho Regional de Administração. E, além disso, sou membro indicado pelo CRA para o Fórum de Infraestrutura e Mobilidade da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Sou educador, empresário, palestrante, pesquisador e um eterno aprendiz. Costumo dizer, pessoal, que a cada encontro, a cada palestra, a cada aula, eu sempre aprendo mais. Aprendo com as informações que vocês trazem, com as experiências que vocês trazem. E a vantagem, conhecimento não ocupa espaço. Então, invistam no conhecimento que vocês têm. Quem está na graduação já está se aproximando do finalzinho, já começa a ficar de olho numa pós-graduação, já vai mantendo essa rotina de aprendizado contínuo, porque é exatamente esse aprendizado contínuo que nos mantém vivos dentro do mercado e também nos promove uma renovação constante no aprendizado. E, por que não dizer, em momentos de grande impacto tecnológico, isso aí faz toda a diferença. Aqui algumas das empresas, das organizações nas quais estou aprendendo e por onde tive oportunidade também, algumas delas, em atuar, em outras eu continuo atuando. E aí eu começo esse nosso bate-papo de hoje falando a respeito da comemoração do Dia Nacional e também Internacional da Logística. E você sabe por qual motivo o dia de hoje, dia 6 de junho, foi escolhido como Dia Nacional e Internacional da Logística? Vou ver aqui o chat. Se você souber, comenta aí, coloca aí a sua observação. Vou ver aqui no chat aqui. Vamos ver se alguém sabe por que hoje é comemorado o Dia da Logística. Ó, a Maria Regina está digitando. Vamos lá, quem arrisca? Pode abrir o microfone aí e falar, pessoal. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Olha, a Maria Regina colocou, não sei, mas com certeza faz muita diferença uma logística bem feita. E foi exatamente pensando nisso que esse dia foi escolhido. Acredite. Bom, pessoal,
Esse dia ele foi escolhido por um motivo muito interessante. Ele foi escolhido porque exatamente há 80 anos atrás, no dia 6 de junho de 1944, ocorreu o desembarque na Normandia, que foi considerado por muitos especialistas nessa área, principalmente na arte da guerra, considerada a maior operação já montada, já planejada para realizar alguma coisa, né? Então, uma ação humana que mobilizou uma quantidade fantástica de recursos exatamente para atingir um objetivo. Então, esta mobilização de tropas aerotransportadas, utilização de embarcações, desembarque de tropas na praia, e aquele filme, Resgate do Soldado Ryan, mostra uma parte de como todo esse esforço foi feito. Ela serviu como sendo o Dia Internacional da Logística. Durante muito tempo, nós aqui no Brasil comemoramos o Dia Internacional da Logística, até que recentemente passou a ser comemorado também como o Dia Nacional da Logística. Então, em homenagem a esses 80 anos do desembarque da Normandia, que foi mais uma oportunidade de libertar a Europa lá do jugo, lá dos nazistas, é que nós exatamente comemoramos este dia. E aí, quando pensamos em logística, como antecipado, nós temos a questão da movimentação de coisas, movimentação de pessoas. Hoje fala-se muito da questão da sustentabilidade, da mobilidade urbana, né, da requalificação dos modais de transporte, da utilização de modais ecologicamente mais sustentáveis. Temos a logística reversa, que de alguma forma busca ressignificar produtos que iriam parar no lixo e dar uma nova oportunidade a eles, seja no reaproveitamento de peças, de componentes, seja na reciclagem. Então, muitas vezes, a gente percebe a logística de várias formas. Cada um de nós, no nosso dia a dia, também faz isso. Quer seja de uma forma empírica ou já com algum planejamento, nós já utilizamos isso também. Quando nós providenciamos os gêneros que vamos utilizar, por exemplo, para fazer os alimentos durante o mês e fazemos as compras do mês, nós estamos fazendo, numa escala bem reduzida, aquilo que as empresas já fazem há longo tempo, de uma forma mais estruturada e mais planejada. Atualmente, com os sistemas informatizados disponibilizados, fica muito mais fácil de você ter esse resgate das informações de tudo aquilo que é possível de ser utilizado, de tudo aquilo que existe e que pode ser, né, colocado dentro dos estoques, e justamente a partir daí você tem a possibilidade de tornar essas empresas mais dinâmicas. Só que o nosso bate-papo de hoje não vai falar da logística tradicional comumente debatida, seja no ambiente empresarial ou no ambiente que nós frequentamos. Nós vamos falar de uma logística um pouco especializada, a chamada logística humanitária, que nada mais é que o processo de planejar, implementar e controlar um fluxo que, num primeiro momento, pode ser muito intenso, desorganizado, até por conta das condições onde ela será inserida, mas que, com certeza, ela faz toda a diferença no armazenamento dos bens, disponibilidade de serviços e também coleta, compartilhamento de informações, desde o ponto de origem da captação de donativos, de itens que estão sendo comprados de forma centralizada pelas autoridades para posterior distribuição, até na ponta, no ponto onde eles serão consumidos. E tudo isso para quê, pessoal? O próprio nome já ajuda. Justamente aliviar o sofrimento das pessoas que estão passando por situações de calamidade, situações de emergência, muitas vezes até mesmo situações de guerra. E cada vez mais ela se mostra presente em situações como desastres, crises humanitárias, acompanhamento de refugiados. Quando você tem uma guerra e um determinado território é conquistado, você tem ali pessoas que residiam naquele espaço, que precisam de assistência, precisam continuar mantendo e seguindo a sua vida minimamente de uma forma tranquila, que ela possa se reerguer. Então, essas condições, elas se mostram presentes justamente possibilitando que você faça o abastecimento dessas pessoas
levando água, comida, medicamentos, organizando abrigos, porque muitas vezes, no caso, por exemplo, de uma inundação, como nós vimos agora recentemente lá no Rio Grande do Sul, as pessoas perderam tudo. Perderam, inclusive, a possibilidade de retornar às suas casas. Então, você tem que organizar abrigos, estruturas provisórias, mas que, ao mesmo tempo, deem condições daquelas pessoas terem um mínimo de dignidade, de segurança e de proteção. Temos também equipamentos de socorro, equipamentos de purificação de água, de geração de energia, pois muitas vezes, nesses eventos, como guerras, desastres naturais, conflitos, guerras civis, epidemias, entre outras situações, a própria infraestrutura local pode estar severamente prejudicada. E ela enfrenta desafios únicos, como, por exemplo, uma rede elétrica, uma rede de águas que para de funcionar ou começa a funcionar de maneira muito precária. Temos também algumas situações de barreiras culturais, de idioma, tradições que precisam ser compreendidas num curto espaço de tempo, até para que possa ser estabelecida ali uma comunicação eficiente. E, justamente, dada a precariedade da situação, essa logística ela precisa agir de forma muito rápida. Num primeiro momento, se faz presente através de equipes de resgate, prestando socorro e já levando essas pessoas para locais onde elas possam passar por uma triagem, possam passar por uma condição de direcionamento. As informações mínimas necessárias são recolhidas para que depois parentes possam ser reunidos novamente, até mesmo animais de estimação possam voltar aos seus donos. Justamente por conta de tudo isso, exige uma preparação, uma flexibilidade em função de tudo aquilo que será apresentado, pois um local que hoje aparentemente poderia ser seguro, amanhã, em função de uma calamidade, pode até nem existir mais. Então, essa plasticidade da logística, essa capacidade de se adequar às adversidades, vai fazer com que ela seja algo indispensável, fazendo com que essa ajuda, tão útil e necessário, consiga chegar na ponta exatamente a todas as pessoas que precisam desse apoio, precisam deste tipo de serviço. Quando a gente pensa na avaliação de necessidade, e aí surge a identificação do que aquelas populações afetadas precisam para que seja planejado adequadamente a distribuição de recursos. Vejam, muitas vezes, quando a calamidade ou quando o momento onde a logística humanitária se fará presente, às vezes é tão extensa que em determinados pontos as necessidades podem ser completamente diferentes. Em um local você pode precisar de água, talvez no outro esse não seja o problema, talvez num ponto você não tenha habitação para todo mundo, não tenha sequer uma escola ou uma igreja com um espaço amplo capaz de receber e acomodar minimamente essas pessoas, talvez no outro isso não seja problema. Então, identificar o que cada comunidade precisa já é um primeiro grande desafio. E justamente a partir daí possibilita que os recursos possam ser melhor planejados e também distribuídos de uma forma mais eficiente. Aquisição e armazenamento. Bom, não precisa nem dizer, né, pessoal? Quantas e quantas vezes nós vemos a necessidade de armazenar suprimentos? Muitas vezes, suprimentos estes que chegam a partir de doações. E se você não tem uma condição adequada de guardar esses suprimentos, suprimentos devidamente identificados, devidamente registrados, o que pode acontecer? O suprimento pode se perder. Porque, vejam, numa situação de inundação, por exemplo, se o local onde esse suprimento ficar armazenado for um local onde você tenha dificuldade de manter o isolamento, a proteção da própria água da chuva, que continua, evidentemente, a cair, talvez seja um armazém, um depósito, alguma coisa, mas que tenha problemas de goteira, aquelas roupas, aqueles calçados, por mais
perfeitos que estejam, até eventualmente produtos novos, colchões, agasalhos, né, cobertores, se eles se molharem e não forem secos em seguida, o que pode acontecer? Poderão ser perdidos. Então, a própria aquisição vai comprar o quê? De acordo com a necessidade e aquilo que não foi doado. Exatamente numa proporção que permita gradativamente manter as condições mínimas de operacionalidade de toda aquela situação que está sendo ali atendida. Transporte. E aí vem algo fascinante dentro do ponto de vista da logística, porque a logística já faz isso de maneira muito eficiente. Quando nós, empresários, pensamos em aplicar o deslocamento de produtos, deslocamento de pessoas, de profissionais, nós vamos fazer as melhores escolhas, utilizando os modos de transporte disponíveis. Se eu vou colocar isso num avião, num caminhão, um passageiro no ônibus, ou utilizarei o navio, independente da opção que eu tiver, eu preciso avaliar de forma muito criteriosa quais são as condições que eu tenho de usar cada um deles. Vamos pegar como exemplo lá a situação hoje do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, o aeroporto está sem condições de operação. Você vai buscar o quê? A possibilidade de utilizar aeronaves, sejam helicópteros, sejam aviões de pequeno, médio, grande porte, aviões cargueiros das Forças Armadas, mas você vai buscar um aeroporto secundário. Neste caso, está sendo utilizada uma base aérea e que já está começando a operar voos comerciais, até para que, de alguma forma, possa haver um fluxo, né, uma tentativa de retomada da normalidade e também um intercâmbio de pessoas que também estão ajudando nessa parte da logística humanitária. Então, teve um problema, aí a ponte foi carregada. A ponte foi carregada, eu já teria dificuldade de utilizar os caminhões, por exemplo. Terei que buscar rotas alternativas. Terei que buscar condições para que estes caminhões possam chegar naquele ponto, ainda que tenham que levar uma distância maior, mas que eles possam fazer isso de forma segura. Uma situação que nós vimos que foi bastante empregada é a adequação dos recursos conforme a necessidade, como, por exemplo, utilização de jet skis, lanchas, pequenas embarcações para fazer o resgate das pessoas, bem como utilização de drones. Então, vejam, mesmo que você tenha outros recursos de maior capacidade, em diversas situações, a adequação, essa possibilidade de você executar a logística de forma eficiente, ela utiliza recursos que estão, às vezes, disponíveis, exatamente para que você possa atingir, né, a maior quantidade possível de pessoas. E a gente não pode perder de vista, pessoal, isso é uma corrida contra o relógio. Você tem a necessidade de utilizar isso de maneira bastante eficiente, exatamente para que você possa atingir o maior número possível de pessoas. E exatamente com essas pessoas atendidas, essas pessoas, né, de alguma forma ali protegidas, você possa avançar para outras condições mais favoráveis, que acabam se apresentando mais à frente. Diga, Fábio. Abre o microfone aí e fala, por favor. Vi que você levantou a mão. Ainda sobre a questão do Rio Grande do Sul, pode ser considerado uma falta de planejamento logístico as questões da infraestrutura. Olha, está bem picotado o teu som, não estou conseguindo compreender não, Fábio. Pode, no caso do Rio Grande do Sul, ser considerado, aí começou a picotar, eu não te ouvi mais. Tá. Se pode ser considerado uma falha de planejamento logístico, a questão da infraestrutura,
o Estado todo teria, e se pode ser considerado uma oportunidade de aplicação agora de um planejamento real, e como é bem visto, como será possível fazer esse planejamento do zero, agora que acabou tudo, por exemplo. É assim, essa questão que você coloca, ela é uma questão muito importante, porque já ocorreu lá no passado uma situação análoga, né? Em 1941, você teve uma enchente, né, bastante significativa, e essa enchente ela provocou lá uma série de problemas naquela ocasião, no momento que você não tinha o adensamento populacional, você não tinha o desmatamento das matas ciliares, né? Não só no Rio Guaíba, como também nos outros que acabam desaguando no Guaíba, e você tem um complemento da própria carga hídrica, né, daquele local. Só que em cada situação você tem vamos dizer assim, os chamados contingenciamentos, né? Você cria barreiras, você cria diques, você cria mecanismos para você, pelo menos, poder retardar a força das águas. Só que Esses aquilo ali, são considerados problemas logísticos? eu acredito que não, pelo seguinte, porque isso daí está mais relacionado com a questão da infraestrutura da própria cidade, né? Então, se você observar, por exemplo, a Holanda, né, os Países Baixos, né, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, eles são considerados Países Baixos por quê? Porque eles estão abaixo do nível do mar. Então, eles têm, já de longa data, sistemas de comportas que são bastante eficientes para justamente na maré alta elas se fecham e você evita que o mar invada e, né, faça lá a inundação das cidades. Só que no nosso caso, o que aconteceu? Em função de diversos fatores, você teve uma quantidade, uma carga de água tão grande que essas situações, né, de proteção elas não foram efetivamente capazes de conter a inundação. Então você teve um fenômeno, e isso daí vem se tornando uma constante nos últimos anos. A gente vem percebendo um crescimento, né, de fenômenos, né, com potencial devastador em diversas regiões do planeta, e acabou que a quantidade de água ela foi muito grande. Agora, qual é a lição que fica daqui para frente? Que foi a segunda parte da pergunta que você colocou. É óbvio que, em função da cheia registrada, em função dos problemas percebidos, em função da dimensão daquilo que aconteceu, hoje a engenharia já tem capacidade de resposta e de apresentar alternativas para mitigar esses problemas. Agora, nada impede também, Fábio, que daqui a 10, 20, 30, 40 anos, nós tenhamos um outro evento semelhante, porém com um volume maior do que esse, e que seja capaz de superar, vamos dizer assim, aquela taxa, né, de compensação, aquela tolerância que foi dada a esses processos de proteção. Então, pode ser que no futuro isso volte a se repetir, entendeu? Infelizmente. Não só lá na região do sul do Brasil, como em outras áreas. O pessoal aqui do Rio de Janeiro já teve a oportunidade de verificar em diversas situações, inundações aqui na própria cidade do Rio de Janeiro, na região serrana, né? Então, essas situações elas acabam sendo, infelizmente, recorrentes. E aí temos outros agravantes, né? Em alguns momentos, a obra que precisaria ser feita, ela acaba não sendo executada na sua plenitude. Percebemos que aquilo que poderia ser feito de uma forma mais eficiente acaba sendo feito somente um paliativo. E aí, quando os problemas acontecem, eles acabam sendo muito mais impactantes, entendeu? Eu toquei nesse assunto, deu para entender que, nesse caso, a causa natural e a falta de estrutura. Porém, esse fenômeno que aconteceu lá praticamente destruiu a possibilidade, dificultou, né? Porque seguindo, Sim. chegar caminhões, com barcos, lanchas, vamos dizer, mas a infraestrutura para ser utilizada também foi destruída, né?
Então, o desafio logístico é maior por isso. Sim. E nesse momento, quando a gente fala da logística humanitária, o que a gente vai buscar fazer? É óbvio que depois a gente vai ter uma reconstrução. Como, por exemplo, a gente vê aquelas cenas de destruição lá no território ucraniano, a gente vê aquelas cenas de destruição na Síria, aquelas cenas de destruição agora recentemente na faixa de Gaza. Então, isso precisará passar por uma reconstrução. E, naturalmente, será feito um planejamento, serão tomados, né, cuidados, né, e adotadas medidas para que futuramente, no caso do Rio Grande do Sul, esses problemas tragam um impacto menor. Justamente porque, construiu uma ponte, a altura da ponte nesse ponto, por exemplo, era 3 metros acima do curso normal do rio. E a água passou por cima. A nova ponte já não vai ficar 3 metros, ela vai ficar 4 metros, 5 metros, seja lá como for. Né? A ponte foi levada. Por quê? Qual era o tipo de pilar que tinha nessa ponte? Então, provavelmente vão buscar alternativas exatamente para quê? Para que neste novo modelo que será construído, cuidados sejam tomados para que aquelas coisas sejam evitadas. E uma coisa é verdade, né? Fábio e demais colegas que estão participando comigo, você que está assistindo esse conteúdo que está gravado. À medida que a população cresce, as transações comerciais se intensificam, a movimentação de pessoas e coisas também aumenta, aquela estrada que antes era de terra batida, depois foi asfaltada e era de mão dupla, depois virou mão única e virou 3 pistas. Né? As coisas vão crescendo, mas muitas vezes a base manteve-se. Né? Você não teve ali uma alteração, por exemplo, né, do volume de água que passa debaixo de uma estrada. E quando você tem uma situação como essas, aquele material acaba sendo carreado e a própria estrada vai junto. Então, à medida que também esses problemas, né, eles acontecem, eles são uma grande oportunidade para ocorrer uma reflexão, uma revisão. Olha, identificou-se que lá naquela ponte aconteceu isso e tal, não seria o caso de reforçar essa outra aqui? E aí, justamente, o planejamento ele entra em cena. Mas aí já é uma outra fase, né? A fase da logística humanitária, ela busca o quê? Não, tudo bem, ok, teve lá o problema, teve lá a situação, inundou, baixou a água, voltou a subir, tá, e as pessoas que estão ali? Então, primeiro, né, recolhe as pessoas, identifica, troca informações, vê o que está precisando, vê o que precisa em termos de infraestrutura. Está faltando uma unidade aqui de purificação. Aí vai, as Forças Armadas têm uma expertise muito grande quanto a isso, vão lá, fazem a instalação dessas unidades, um hospital de campanha, porque muitas vezes nessas situações, você tem pessoas que são arrastadas e que nessa situação de alagamento, elas podem se machucar gravemente, precisam às vezes até de uma cirurgia. E está tudo debaixo d'água, como é que faz? Né? Então, veja, a preocupação que você tem, inclusive com esses pequenos detalhes, é que está protegida debaixo desse guarda-chuva da logística humanitária. Beleza? Então, e muitas vezes acaba utilizando, né, recursos que estão ali disponíveis no momento para atender a todas essas necessidades. Fala, Pedro, levantou aí a mãozinha, diga. Boa noite, professor. Prazer imenso estar participando dessa aula. Boa noite aí, pessoal. Obrigado pela sua presença. Só tenho a agradecer. Prazer grandioso. Eu gostaria de acrescentar com 2 perguntas ainda relacionadas a essa situação do Rio Grande do Sul, né, que é uma situação assim muito complexa, né? A gente acha que já viu todos os tipos de logística complexa, né? A gente às vezes trabalha com determinado segmento, determinado produto, só que agora a gente explode dentro da nossa mente, né, essa questão da logística humanitária, né, que você tem muitas variáveis, assim, a todo momento você tem as questões das variáveis, né? E a primeira pergunta é a seguinte: quais seriam
as primeiras informações que devem ser levantadas para o início da implementação da logística humanitária? O que seria como o básico? É entender o problema, né? De certa forma, saber se ele pode agravar ou não, é entender o cliente, de certa forma, o que a pessoa, o que a população pede, que se é esperado, né? Quais seriam as informações primordiais que devem ser levantadas para se iniciar a logística, né? E a outra pergunta também acho que é assim, chega a ser complexa, né? O poder público, ele pode, de certa forma, confiscar alguns fornecedores esses que são detentores de produtos básicos como água, alimentação, ele pode, assim, de certa forma, por exemplo, não do estado propriamente dito que foi atingido, mas assim, suponhamos, dos estados ao redor ali da região afetada? Bom, então vamos por parte. Nós temos, numa situação dessa de calamidade, diversos atores que acabam sendo envolvidos nesse. E nós temos as esferas públicas, né, a municipal, estadual e a federal, temos as Forças Armadas, ONGs, temos empresários e a iniciativa de voluntários, né? Então, todas essas pessoas, elas vão, de alguma forma, se mobilizar, né, justamente para poder ajudar. Então, no primeiro momento, como você tem, né, os órgãos públicos envolvidos, eles vão, através da pasta de infraestrutura, e no nível estadual, da própria Defesa Civil, eles vão empregar recursos e desdobrar planejamentos que eles já possuem. Eles têm planos de contingência para situações como essa, situações de alagamento, situações, né, de risco, situações complexas que vão exigir exatamente, primeiro, levantamento de informações, e aí as prefeituras vão passar isso através dos canais de comunicação para que seja montado, né, um cenário para saber até que ponto, né, determinada área está mais afetada, determinada área ela está com maior necessidade, maior carência de recursos. Então você tem a possibilidade de fazer a utilização desses mecanismos, que são mecanismos razoavelmente eficazes, né, do ponto de vista de você conseguir, né, um resultado rápido. E depois, à medida que a situação vai se apresentando, eles montam gabinetes de crise, né, que são estruturas de comando, onde essas informações são trazidas, analisadas e são debatidas exatamente para que as decisões sejam tomadas, e lá na ponta de linha as coisas começam a acontecer. Só que assim, né, muitas vezes os recursos não estão todos ali disponíveis. Eles têm que ser mobilizados, trazidos de outras áreas, né, de outros locais. Muitas vezes está faltando algum determinado recurso que seja estratégico, né, e vital, e aí você pode ter uma ação específica, né, de algum prefeito, de algum governador, no intuito de tentar resolver isso. Agora, a gente tem que perceber que não é só o ente público que está nessa jogada. Muitas outras pessoas participam desse movimento. E aí, à medida que essas pessoas começam a se organizar, começam a ajudar, e de alguma forma, né, seja uma ONG, seja lá um empresário, eles acabam entrando em comunicação com o pessoal que está cuidando, né, da organização, né, vamos dizer assim, do ponto de vista público dessa destinação de recursos, e eles acabam fazendo também um esforço mais ou menos que, né, conjunto. Então, eles se unem para somar. Dificilmente você vai ter uma ONG, por exemplo, com uma cruz vermelha, tomando uma ação de forma isolada. Ela não vai fazer isso. Ela vai fazer isso alinhado com a expectativa, né, que é prevista para aquele determinado tipo de enfrentamento. Porque, de repente, na cabeça lá do gestor lá da ONG, não, vamos atuar aqui. Talvez ali não seja o ponto mais interessante. Talvez você tenha um outro ponto que seja mais relevante. Né? Mesma coisa a doação de gêneros. Muitos empresários fazem essa doação. Né? Ele pega lá o estoque que ele tem lá de um determinado produto, né? e faz a doação daquele material, daquele item. Eu lembro que em 2008, quando teve
um evento bem pesado aqui no Rio de Janeiro, na região serrana. Eu trabalhava na época numa organização, numa empresa, e eu estava à frente da área de suprimentos e cuidava exatamente da recepção de água, mineral em garrafa, materiais de limpeza. Então, nós recebíamos as doações dos empresários, e aí essas doações nós transformávamos em kits, abastecíamos o nosso caminhão, e o caminhão todo dia subia a serra levando aqueles materiais. E a gente deixava num ponto estabelecido pela Defesa Civil. Uma distribuição local. Então, esse trabalho que é anônimo, que acaba nem às vezes sendo percebido, e muitas vezes o próprio empresário não quer aparecer, né? Ele não quer se fazer, né? Para parecer que está tirando vantagem, não. Ele simplesmente faz aquela doação. Com muitos voluntários. Né? Muitos voluntários abandonam o conforto dos seus lares, da sua casa, e vai lá ajudar pessoas que não sabem nem quem é, mas que ele sabe que ele será a diferença na vida daquelas pessoas. Né? Então, dentro dessa logística humanitária, nós temos essa possibilidade de trabalhar com vários atores, mas que no fundo, todos eles têm um mesmo foco, uma mesma ideia, né? Uma mesma vontade, que é ajudar aquelas pessoas e mitigar o sofrimento delas. Beleza? Então, dando continuidade, né, até porque a gente já está se aproximando do finalzinho da nossa palestra de hoje, essa parte de distribuição é justamente, como eu já havia antecipado e já tinha dado uma pincelada, deixar que esses suprimentos, em vez de entregar tudo num lugar só, que talvez você tenha um excedente que não, sabe, você não vai conseguir dar conta, que você vai devagarinho espalhando, distribuindo, porque outras ondas de suprimento virão. Ah, mas aquele outro suprimento não veio. Não, mas veio um outro que é um sucedâneo, é um outro alternativo, né? Pessoal, gostaria de pedir quem está com o microfone aberto aí, deixar o microfone fechado, que hoje os equipamentos eles são muito sensíveis, acabam captando os sons do ambiente. E aí você tem uma distribuição melhor, né, dos suprimentos, sejam equipamentos, hospitais de campanha, colchonetes, colchões, cobertores, comida, água, tudo isso de uma forma mais equilibrada. Para quê? Para que você não tenha nenhuma área desassistida, né, nenhuma área que esteja sem apoio. E aí, como eu falei, muitas organizações humanitárias, né, acabam respondendo sim a esse momento de calamidade, e aí vão fazer a coleta de informações, vão fazer análise, vão emitir relatórios diários. Aquele relatório que sai para a imprensa, ele não é 1/10 do relatório das informações que rodam ali dentro. Né? Porque aquilo que chega para as pessoas, né, para o público em geral, é uma versão bem mais resumida. Agora, existem informações que essas são usadas para tomar decisões. Né? São informações mais densas, mais pesadas, justamente para que aqueles que estão ali no gabinete de crise, tomando as decisões, possam tomar as melhores decisões possíveis. E essas várias entidades vão atuando de forma coordenada, cada qual tem o seu papel específico, e vão agindo, né? Tanto no planejamento, como execução e também coordenação das operações. Da mesma forma que nós vemos na questão do planejamento estratégico nas empresas, que você tem o nível estratégico, tático e operacional, que é o chão de fábrica, na logística humanitária tem a mesma coisa. Você tem lá a visão geral, estratégica, tem a visão tática e tem também a visão operacional, que é justamente você colocar a mão na massa, né? Você fazer ali a gestão dos voluntários, que é um outro problema, um desafio. Muitas vezes o sujeito vai para lá, o cara vai com o dinheiro do bolso, pega um ônibus, vai para lá, eu vim aqui para ajudar. Não tem onde ficar, não tem o que comer, não tem roupa, não tem nada. Ele é mais um refugiado, só que ele se tornou o quê? Uma pessoa disposta a ajudar. Vai ajudar? Vai. Mas ele, se não for, né, vamos dizer assim, triado, identificado, daqui a pouco ele está numa situação análoga do refugiado, né, daquela pessoa desabrigada. Então, muitas vezes, é um trabalho que ocorre ali nos bastidores que é importante também. Para quê? Para que essas operações transcorram da melhor forma possível. Aí está aí, ó. Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras e várias outras vão ali atuando cada qual na sua área, levando carinho, levando um apoio
levando a assistência necessária nesses momentos de crise. Temos outras agências de maior porte, né, da própria Organização das Nações Unidas, tem o Programa Alimentar Mundial, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Alto Comissariado da ONU para Refugiados, a OMS, que foi muito marcada durante a pandemia da Covid-19, ela acabou participando dessa logística humanitária em grande escala. E como eles já têm isso como vocação, eles trabalham com cenários, trabalham com possibilidades. Então, quando essas coisas acontecem, não fica muito pessoal batendo cabeça, não. É pegar lá o planejamento e executar. Então, vão fazer o quê? Pequenas adaptações, pequenas modificações para que tudo funcione, para que tudo dê certo. Governos locais, a mesma coisa. Né? Eles vão receber ali as informações, vão também coordenar de alguma forma, né, a resposta dentro do seu município e vão ajudar da melhor forma possível. Né? Então, todos esses, né, esses agentes terão a possibilidade de compartilhar informações, responsabilidades e também atuação. Muitas vezes as Forças Armadas e a própria Defesa Civil Estadual, em função do seu conhecimento, em função, vamos dizer assim, da sua essência, em termos de recursos, meios e até de doutrina, eles conseguem apoiar não só no transporte, manutenção da segurança, como também reconstrução de infraestruturas, ainda aqui a título precário, até porque depois aquilo ali pode ser melhorado, mas temporariamente eles conseguem atender muito bem aqueles desafios que são apresentados. E as próprias empresas, né? Quando a gente pensa hoje no ESG, Environmental, Social e Governance, né? O social é responsabilidade social. Então, muitas empresas podem ser contratadas, né? E aí temos, em situações de calamidade pública, você tem a flexibilização na lei de aquisições para justamente ter uma facilidade de contratação dessas empresas. Então, elas podem ser contratadas, ou então o empresário foi lá voluntariamente, bota lá os caminhões dele para transportar, oferece lá a estrutura de armazenagem, exatamente para que você possa apoiar de alguma forma. Então, essas empresas que já têm no seu DNA responsabilidade social, acabam fazendo isso de uma forma muito natural e incentivando os seus colaboradores, seus empregados, a apoiarem essas causas também. E a própria comunidade, que muitas vezes não é lembrada, mas a própria comunidade afetada acaba doando o quê? Mão de obra. Porque quem vai fazer a comida do pessoal? Geralmente são as pessoas que estão lá no abrigo. Quem vai cuidar da distribuição, né? Quem vai fazer ali um determinado, né? Fazer aqui, começar a limpeza da rua, ajudar lá o pessoal a fazer a limpeza da rua. Então, são justamente as comunidades afetadas que muitas vezes, né, nem sempre elas são percebidas, mas elas têm um papel muito importante nesse apoio da logística humanitária. E aqui, pessoal, eu trouxe um quadro comparativo, né, da logística militar com a logística humanitária. Então, vamos pensar na logística militar. Está ali, ó, operações militares e conquistar um território ou defender uma determinada posição. E a logística humanitária? Aliviar o sofrimento. Contexto de operação logística militar. Áreas de conflito, presença de forças inimigas, captura de prisioneiros, refugiados e a logística humanitária. São as áreas afetadas pelo desastre, que muitas vezes estão o quê? Totalmente devastadas. E aí temos terremotos, tsunamis, enchentes, erupções vulcânicas, né? Ou mesmo crises humanitárias. E aí o foco é o quê? Manter essas pessoas que estão ali em condições, né, de vida, com alguma dignidade, e, ao mesmo tempo, restabelecer, assim que possível, né, as comunicações, restabelecer fornecimento de água, de eletricidade, para que as pessoas possam, né, retomar gradativamente a sua rotina. Planejamento e execução militar, com base em objetivos militares e atingir os objetivos, né, que ela estabeleceu. Já a logística humanitária é reativa, né, adaptável, ela tem uma plasticidade muito grande. Por quê? Porque está num terreno de grande instabilidade.
Natureza dos suprimentos: logística militar, munições, armas, equipamentos, tropas, veículos, embarcações, aeronaves, água, alimentos, né? Então, tudo que você precisa para manter a tropa funcionando. E a logística humanitária: alimentos, higiene, itens de limpeza, água, medicamentos, abrigo, roupas, entre outros. Então, vejam, tirando a questão das armas de guerra, né, tem uma área de contato ali bem próxima. Coordenação e colaboração: logística por militares, humanitária, esses diversos atores que nós conversamos, eles acabam agindo de forma conjunta. Desafios militares: muitas ameaças inimigas o tempo todo, garantir a segurança das rotas, das instalações e gerenciar os recursos. E na logística humanitária, infraestruturas como redes elétricas, pontes, estradas danificadas, acesso limitado a determinadas áreas e, principalmente, né, alguns entraves burocráticos que podem se apresentar. Medidas de sucesso da logística militar: manter a tropa abastecida e alcançar os objetivos. Na logística humanitária, rapidez para entregar ajuda e reduzir o sofrimento das pessoas. Um exemplo de logística militar: falamos hoje da desembarque da Normandia, no dia 6 de junho de 1944, que hoje comemoramos 80 anos, e da logística humanitária conversamos hoje também a resposta à enchente do Rio Grande do Sul, ocorrida recentemente. E com isso, pessoal, eu encerro aqui a apresentação. Temos ainda alguns minutinhos. Queria ver se tem mais alguém aí com alguma dúvida, alguma observação, alguma pergunta. E aí, gostaram? Muito bom, professor. Muito bom, hein? Bom, Eugênio. Muito bom mesmo. Maravilha. Bom, Oi, Derli, parabéns obrigado aí aí pelo carinho, pela presença. Obrigado, Eugênio. Fala, José Francisco, meu amigo. Como é que tá? Tranquilo? Beleza. Obrigado, Maria Regina. Obrigado, Pedro Paulo. Valeu, Ricardo. Então, pessoal, a minha intenção em trazer esse assunto hoje para vocês é justamente porque é um assunto que ele é atual, né? Ele é recorrente. A gente tem percebido, né, uma presença cada vez maior de ações de logística humanitária sendo, né, colocadas em prática e sendo trazidas aí no nosso dia a dia, e justamente trazer, né, no Dia Nacional e Internacional da Logística, um braço da logística que nós podemos atuar, seja voluntariamente, seja voluntariamente. A Anitta voltou, chegou atrasada, mas achou interessante. Ricardo colocou parabéns pela aula. Derli falou, conseguiu ver muitos pontos importantes, bacana. Tem uma mãozinha levantada aqui. Deixa eu ver de quem é. Da Danilza. Oi, Danilza, que bom que você veio. Diga, minha amiga. Professor. Oi, professor, tudo bem? Tudo. Estão me ouvindo? Uhum. Assim, não, só queria acrescentar que a gente sentiu na pele aqui no Rio Grande do Sul, né, a logística humanitária, né, foi muito, foi bom, que nem você falou, a gente foi atingido, mas a gente mesmo foi fazer doação, foi ajudar, Isso aí. foi se ajudar para um ajudar o outro. Agora na limpeza das casas também foi assim. Fizemos mutirões para limpar as casas e está sendo assim nossa rotina, tá? É isso mesmo, é bem como você falou, que para funcionar, né? Tem que ser assim mesmo. Cada um ajudando conforme pode, né? É verdade. E assim, a gente sabe que a gente não está livre de uma situação dessas, né? Então, até por uma questão caritativa, muitas vezes essa mobilização das pessoas faz toda a diferença. Você ter ali o carinho, você de alguma forma ajudar naquilo que for possível, seja com mão de obra, seja com esforço, né? Sei lá, um alento, né? Essa oportunidade que a Unilia nos deu de trazer esse assunto tão importante é uma forma que nós temos também de ajudar a, sabe, desmistificar esse assunto e trazer esse entendimento cada vez a mais pessoas. Sim, Ó, sim, Virgínia. sim. Foi bem colocado, né, essa situação que aconteceu aqui conosco, né, prof? Foi bem colocado, é recente, ainda estamos aí passando por isso, né?
Mas tá? contigo aí, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo bem, tudo bem. Ainda não conseguimos voltar para nossa casa, né? Mas estamos bem assistidos, estamos Graças a bem Deus. amparados, sabe? Voltando à rotina, tá? Mas tá tudo certo, graças a Deus, Que bom. Fico tá? feliz. Obrigado aí pelo Quero teu depoimento. agradecer pelo Que só carinho. enriquece. Que só enriquece. Amém. Tá? Boa noite aos colegas. Foi muito enriquecedora essa aula hoje. Obrigado, Anilza. Ó, o Virgílio botou, ele também esteve conosco lá em 2008, lá ombreando lá com as pessoas lá da região serrana. Obrigado, Virgílio. Ó, a Tatiane, a professora Tatiane colocou aí, pessoal, o link da lista de presença, tá bom? Para que vocês aí não percam o certificado de vocês. E o Ricardo quer saber de você, professor, se tem como enviar o PowerPoint para ele. Ele gostou muito do material. Ah, gostou? Que bom. Deixa eu ver aqui, vamos fazer isso agora. Só localizar aqui. Enquanto isso, pessoal, se tiver mais alguma pergunta aí, pode aproveitar que a gente está aqui no finalzinho aqui Colocou do até o nosso e-mail bate-papo. no chat. Ah, legal. E a Deixa eu ver aqui, deixa eu Francês salvar. acaba de escrever que queria um pouco mais de palestra, pois foi muito boa. Ah, que bom. Não, e é bom, né, quando a gente pega um tema assim, que é Eu, particularmente, quando eu resolvi propor esse tema, a minha intenção foi justamente trazer essa possibilidade de, sabe, de agregar, de compartilhar, de desmistificar esse assunto que muitas vezes acaba passando batido, né, no dia a dia e as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. Então a minha intenção foi exatamente essa, foi trazer aqui um bate-papo falando sobre essa possibilidade. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui na área de transferência, senão eu mando aqui para o meu amigo aqui por e-mail para ele a apresentação. Ó, a Derli botou aqui no meu condomínio também enviamos ajuda, e isso aí. E aquilo, pessoal, né? Não tem ninguém que não possa fazer um pouquinho ali, doar um pouquinho, ajudar de alguma forma, né? Participar ali de alguma maneira desse esforço. Então era isso, pessoal. Eu vou depois te mandar, Ricardo, pelo teu e-mail, que eu não estou conseguindo fazer o anexo aqui no chat, mas aí depois eu te mando. Tá bom, pessoal? Gostaria de agradecer a cada um de vocês aí pelo carinho, pela presença, pela assistência. Desejar que essa situação lá do Rio Grande do Sul ela passe o quanto antes, né, que possa ser atenuado aí o sofrimento dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul e que, né, a gente de alguma forma, dentro das nossas possibilidades, possamos para eventos futuros também, conhecendo agora um pouco mais sobre a logística humanitária, de alguma forma também colaborar com todo esse esforço. Tá bom, pessoal? Beijo no coração, grande abraço a todos e que a gente possa, né, comemorar esse Dia da Logística aí por muitos e muitos anos e que a logística possa continuar dando a sua contribuição aí para a sociedade e para a humanidade. Obrigado, pessoal. Beijo no coração. Valeu, E até a professor. próxima, se Pessoal, Deus boa quiser. noite aí, valeu. Valeu, Maravilhoso aí. pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Professora Tatiane, parei aqui a gravação e aí estou saindo, tá bom? Obrigado aí pelo carinho e pelo apoio.